pessoal, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Meu nome é Letícia e hoje a gente vai continuar falando sobre tempos verbais. Se vocês lembrarem, na última aula a gente viu os tempos do presente, Simple Present e Present Progressive, onde a gente vai falar um pouco sobre os tempos do passado, o Simple Past e o Past Progressive. Começando com o Simple Past, esse é o tempo verbal que expressa ações que ocorreram no passado em um tempo definido, né? Eu tenho o início e o fim dessa ação no passado. Então, se eu digo, por exemplo, My parents traveled to France in 2008. Né, os meus pais viajaram para a França em 2008. Essa ação já começou, terminou num tempo específico do passado. Ou então, When I lived in London, I worked in a pub. Né, então, quando eu morei em Londres, eu trabalhei num pub, num bar. Então, a gente vê que as ações começaram, terminaram no passado. Como eu tenho esse tempo específico no passado, é muito comum a gente ter algumas expressões junto com essas frases ou com os textos. Por exemplo, o yesterday, ontem. Então, fiz alguma coisa ontem. Last night ou last week, last month, last year, noite passada, semana passada, o mês passado, o ano passado, Esse passado seria o last week, last month. Ou então this morning, this afternoon, Essa manhã, essa tarde. Lá eu esqueci o meu material hoje de manhã em casa, então this morning. Pode ser one week ago, or a month ago, uma semana, um mês atrás, ago. Ou simplesmente um ano específico, in 1996, em 1996. Então essas expressões são muito comuns para localizar as pessoas que tempo específico é esse no passado. Se a gente for pensar em estrutura, então, de como passar um verbo da sua forma base, da sua forma do infinitivo, para o passado, a gente vai ver que alguns verbos são regulares, ou seja, eles mantêm o mesmo padrão que é o acréscimo do sufixo ed. Então, se eu tenho um verbo como travel, viajar, no passado ele ficaria traveled. Eu viajei, nós viajamos, ele viajou. Um verbo como live, que a gente viu, morar ou viver, ficaria então lived. Eu morei, nós moramos, ela morou. Alguns cuidados quando a gente acrescenta esse ed, Por exemplo, verbos que terminam, tem uma sílaba e terminam em consoante, vogal, consoante. A última consoante do verbo vai ser dobrada. Então, por exemplo, stop. Stop tem uma sílaba só e termina com consoante, vogal, consoante. Então, eu dobro o P, ficaria stopped, com 2 P's. Se o verbo termina em Y, mas antes desse Y tem uma vogal, eu sigo a regra básica, que é acrescentar o ed. Então, ficaria, por exemplo, play, played. O verbo não tem nenhuma modificação. Mas se antes do Y eu tenho uma consoante, eu vou tirar o Y e pôr o I no lugar. Então, um verbo como study, que termina em Y, e tem uma consoante antes, eu tiro o Y, coloco o I e ficaria studied, com I ao invés do Y. Só que alguns verbos não seguem esse padrão de acréscimo de ed, eles são irregulares. A gente tem uma lista longa de verbos que são irregulares, você pode encontrar essa lista no nosso material. E a dica é, dá uma lida sempre, porque como é irregular, a gente não tem nenhum padrão para estudar ou para entender eles, cada verbo é de um jeito. Então, a dica é memorizar, dar uma lidinha sempre, ver a lista, ver os verbos que você acha que são mais comuns, em algum certo tipo de texto, ou que você acha que é mais comum para o seu dia a dia, e tenta memorizar esses primeiro, que alguns verbos realmente são muito raros de ocorrer, e aí a gente pode deixar para memorizar primeiro os mais comuns, e depois, se tiver tempo, se tiver condição, ir memorizando os outros. Então, por exemplo, o verbo see, que é ver, enxergar. O passado de see é só, Então, pode reparar que a estrutura é completamente diferente, O verbo have, ter, o passado é had. O verbo go, de ir, passado eu tenho went. Então, se eu for I went to school, eu fui para a escola. O verbo buy, o passado é bought. Vocês vão ver na listinha que tem alguns verbos com esse mesmo final em GHT, Por exemplo, bought, brought, thought, tem esse mesmo finalzinho, mas são alguns só. E break, por exemplo, quebrar, que o passado é broke. Essa lista é maior, só trouxe alguns exemplos para vocês. Dá uma olhadinha lá depois e memoriza o que vocês acharem que for mais comum ou mais importante.
Se a gente for pensar, né, esse verbo com ed ou irregular, a gente está pensando em frases afirmativas, né? Por exemplo, I went to school, eu fui para a escola. I lived in London, eu morei em Londres. Se a gente for pensar nas estruturas interrogativas e negativas, eu vou precisar usar um verbo auxiliar. Se vocês lembrarem lá do presente, o verbo auxiliar é o do, quando eu quero, né, fazer perguntas, don't na negativa. Lembrando que he, she, it tem aquele szinho, então ao invés de do, o auxiliar é does. Bom, no passado, o nosso auxiliar vai ser o did, e não tem diferença entre as pessoas, é did para todas elas, ok? Então, por exemplo, se eu quero perguntar, você estudou para a prova? Né? Então, eu tenho o sujeito você, o verbo estudar e assim por diante. Então, no começo da frase, para indicar que é uma pergunta, a gente usa o auxiliar. Então, ficaria, did you study for the test? Como o passado já está marcado no nosso auxiliar, que é o did, repare que o verbo está na forma base dele, não tem nenhum acréscimo, né? Não preciso colocar o ed, porque senão eu ficaria com duas marcas de passado e eu não preciso afirmar isso duas vezes. O passado fica, então, concentrado, vamos dizer assim, no auxiliar. Né? Então, eu posso responder yes, I did, afirmativa, or no, I didn't. E aí, didn't é o auxiliar, então, na negativa, que é a contração de did e a partícula negativa not. Ou se eu perguntar, did she go to school yesterday? Veja, né, que he, she, o did é o mesmo auxiliar das outras pessoas, não tem diferença. Posso dizer, então, né, ela foi para a escola ontem? Yes, she did. Sim, ela foi. Ou no, she didn't. Ela não foi.